E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aqui então um vídeo bastante interessante sobre um sistema operacional de swing trade que pode ser útil para os amigos. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stober. O sistema operacional que nós vamos falar é um sistema operacional que tem mais de 85% de acerto na maior parte dos ativos do mercado, para gráficos diários e até mesmo para gráficos 60 minutos. É um sistema operacional que tem como foco basicamente trabalhar o swing trade. Então aqui vai o sistema para vocês poderem entender. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela rapidamente para vocês um gráfico diário. Vamos colocar aqui um ativo qualquer. Vou colocar Gerdau. Então aqui nós temos a Gerdau. Deixa eu desligar todos esses estudos porque são desnecessários para o estudo que nós vamos fazer aqui. E eu vou querer, então, comprar o recuo de uma tendência de alta. Eu quero comprar o recuo de uma tendência de alta. Muito bem. Então, como é que eu vou definir tendência de alta primeiro? Eu quero criar um sistema que seja um sistema com alto nível de acerto, um sistema de volatilidade, mas que opere em cima de tendência de alta. Bom, então o que eu posso fazer aqui de fato é eu posso colocar, tem várias formas de definir um bom momento de tendência de alta para o mercado. Vou colocar aqui um exemplo de uma delas muito simples. Eu pego uma média móvel, posso colocar uma média móvel, por exemplo, de 9 períodos, e eu coloco uma média móvel de 10 períodos. Ou seja, até uma média móvel de 11 períodos. Ou seja, eu coloco uma média móvel timidamente mais rápida que a anterior. Então aqui, média móvel de 9, eu vou deixá-la pintada. Eu vou deixá-la pintada com uma cor diferente, uma cor vermelha. Só para que então eu fique nitidamente percebendo que a média móvel mais rápida está acima da média móvel mais lenta. E eu vou naturalmente procurar por entrada na ponta da compra, quando a minha média móvel de 9 períodos, e posso utilizá-la inclusive exponencial, seria melhor utilizá-la exponencial. Exponencial estiver acima da minha média móvel de 11 períodos exponencial. Então, quando isso estiver acontecendo, durante essa fase que está aqui, eu vejo o mercado comprador. Quando eu tiver essa fase aqui, média móvel de 9 abaixo da média móvel de 11, vai ser o mercado vendedor. Aqui é mercado comprador, aqui é mercado vendedor. E aqui é um mercado nitidamente vendedor. E aqui é um mercado, vamos pegar um mercado aqui que esteja nitidamente comprador, em que a gente vê a média móvel de 9, acima da média móvel de 11, subindo. Então tá, então eu vou comprar todo e qualquer recuo que acontecer neste ponto. Beleza. Qual vai ser meu sinal de entrada? Bom, o meu sinal de entrada vai ser baseado. Eu vou colocar aqui uma ferramenta que pode ser um oscilador. Aqui eu posso trabalhar tanto com FR quanto com, digamos assim, estocástico lento. Vou colocar o FR porque é uma ferramenta que eu curto mais. Ela vai gerar menos sinais, mas é uma ferramenta que eu particularmente curto mais. Então eu coloco aqui o FR, que é um oscilador, a gente sabe disso. E eu vou colocar aqui o FR e eu vou procurar então comprar quando o meu FR estiver sobrevendido dentro de um ciclo de alta. Mas veja que se em nenhum momento durante essa fase aqui eu tive o FR chegando abaixo de 30. Isso porque esse é o FR de 9, que é um FR muito longo. Vamos pedir um FR mais curto? Vamos pedir um FR de 5, ou eventualmente um FR de 4, ou eventualmente até um FR de 3. Se a gente coloca aqui, por exemplo, um FR de 4 períodos, veja como ele fica bem mais volátil, bem mais nervoso, e ele consegue, então, em determinados momentos, chegar até a região abaixo de 25, que seria meu ponto perfeito de entrada. Então, eu posso definir uma entrada exatamente no momento em que a minha média móvel de 9 estiver acima da média móvel de 11 e o meu IFR de 4 ficar abaixo de 25. Estou definido o meu ponto de entrada. Agora, onde é que vai ser minha saída? E onde é que vai ser meu stop? Eu preciso de um stop. Eu preciso de uma saída. O que eu posso fazer?
eu posso colocar como stop aqui a mínima do candle que me gerou a entrada. Então tá, então vou colocar meu stop abaixo da mínima do candle que me gerou essa entrada aqui, ó. Pumba! Stop fica... Poderia botar um filtrozinho, talvez uns 50 centavos abaixo, talvez uns 10 centavos abaixo. Tá, uns 10 centavos. Vou botar 50 centavos abaixo da mínima do candle que me gerou a entrada. Beleza. E o meu alvo? Eu acho que o alvo aqui seria um alvo muito inteligente, utilizado pelo Larry Williams, sair no primeiro candle que eu estiver no lucro. Terminei um candle no lucro, tô terminando o candle no lucro, eu saio da posição. Pau, entrego. E fico com o meu trade legal. Se eu fizer isso, botando um alvo mais curto, primeiro que anda no lucro, naturalmente eu vou ter um nível de acerto muito alto. Como o meu stop é curto, a mínima do que ano anterior, se eu tiver um nível de acerto alto com stop curto, pode ficar interessante o sistema. Então é um sistema bastante simples. Vamos colocá-lo aqui no nosso sistema de teste, que é o Wealth Lab, para verificar se realmente o modelo para de pé. Então aqui o Wealth Lab é um sistema muito bom para testes. A gente consegue colocar as regras aqui. Vejam, comprar, abertura do candle seguinte. Deixa eu dar um zoom in para vocês verem melhor. Abertura do candle seguinte a um FR4 abaixo de 25. Desde que a minha média móvel de 18, vou colocar aqui 18 não, vamos colocar uma média móvel bem curtinha aqui. 9 contra uma de 11. Então, a de 9 esteja acima da média móvel de 11. Exponencial. Vamos fazer isso e vamos colocar a nossa venda na perda da mínima, 50 centavos abaixo da mínima do candle que gerou a entrada. E vou vender o fechamento assim que eu tiver no primeiro candle no lucro. Vamos olhar como é que isso desempenha? Vamos olhar como isso desempenha? Aqui nós estamos olhando em um gráfico de 60 minutos para BRML3. Veja que o resultado é muito ruim. 85% de acerto, só que o resultado é ruim. Tá? Uma quantidade média de sinais. Vamos modificar então, de repente, talvez essa minha média móvel esteja muito curta. Talvez eu deva trabalhar aqui com uma média móvel mais longa. Vamos botar 17, número de Fibo, né? Contra 20. Vamos ver o que rola aqui com o número 17 contra 20. Começa a melhorar. E nosso nível de acerto está para 90%. Gostei. 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 Vamos ver como é que isso desempenha dentro de um gráfico diário. Isso aqui é 60 minutos. 60 minutos a gente sabe que é uma coisa mais tensa, um negócio mais complicado. Não é algo tão simples operar nos 60 minutos. 60 minutos sempre é mais nervoso, não é tão confiável. Uma série de coisas que a gente pode saber que talvez não vale a pena. Veja que na Copel, esse modelo nos 60 minutos gerou 89 sinais no último ano, gerando um nível de acerto de 96% dos trades, com um drawdown bem contido em relação ao drawdown observado, com um Sharpe Ratio de 1.01. Bem interessante o sistema. Bem interessante o sistema. E com saídas praticamente no mesmo candle que gerou a entrada. Tomou a posição, foi. Tá? Então, realmente um nível de acerto muito alto o modelo. Enquanto a média móvel de 20 está abaixo da 17, ele não faz nenhuma tomada. Somente quando a média móvel mais rápida estiver acima da média móvel mais lenta. Vamos olhar como é que isso desempenha em outros papéis. A gente viu que na Copel foi bem legal, mas será que em outros papéis também vai tão bem assim? Por exemplo, papel mais nervoso como a Ecor 3, papel de volatilidade mais intensa. Acho que daí não vai ser tão bom. Não teria uma expectativa tão positiva. 94% de acerto. 89,3%, 94% de acerto. Com um drawdown bem contido, com um Sharpe Ratio fantástico. Mas por que o resultado foi tão teoricamente fraco? Apenas 12 mil? Porque basicamente nós temos poucos sinais. O número de sinais é muito fraco, muito baixo, de fato. Porque é um sistema que tem um filtro muito rigoroso. Ele vai ponderar muito bem o momento adequado de entrada. Novamente, mais um papel, EG3, com 84% de acerto. Por enquanto, a gente está trabalhando nas elétricas. Vamos pensar em outros papéis, por exemplo, a Embraer. Será que funciona a Embraer? Olha o resultado que teve na Embraer. Enquanto a Embraer perdeu aproximadamente
uma gigantesca quantidade de dinheiro, buy and hold, né? Na Embraer, a gente tem um resultado positivo usando o modelo. Demos uma pequena surra no buy and holder. Vamos pegar uma Enat 3. Enat 3, a gente tem aqui um sistema que, enquanto Enat 3 perde 50% do seu valor, praticamente, nós conseguimos 88% de rentabilidade, 88% de trades dando certo, indo para o lucro, com um drawdown bem contido e com um resultado que, ok, não é dos fantásticos, mas considerando a tendência de baixo que o papel fez, não é nada mal. Vamos pegar aqui uma EQTL, que é ENEV. Olha o resultado da ENEV, 92% de acerto. Vamos pegar uma EQTL 3, num gráfico de 60 minutos. Só que a gente, aqui está no 60, que não é bem um swing trade. Vamos falar de gráficos diários para verificar se esse sistema se sustenta num gráfico diário. E aqui é gráfico diário agora. Tá? Vejo que na BCB4 o resultado não é positivo, apesar de 80% de acerto. Vamos pegar uma BEV, papel mais volátil, a gente começa a ter 88% dos nossos trades indo para o lucro, uma média de ganho de 1,33 contra uma média de perda de 4,52, um pouquinho ruim. Mas olha como o nosso drawdown está bem contido, 8% de drawdown, 1/10 do que foi o drawdown do buy and hold. Isso é interessante. Vamos ver se outros papéis seguem na mesma pegada. Vamos pegar uma Agro 3 da vida. Swing trade, Agro 3, 90% de acerto. Acertar 90% dos trades é algo que agrada as pessoas, né? Mesmo que seja um baixo número de sinais. Sim, veja que foram poucos sinais, foram 53 sinais. A gente olha e observa. Vamos pegar uma Alpa 4 aqui. Alpa 4. Alpa 4, 86% de acerto, 52 trades nos últimos 10 anos, com 86% de acerto. Isso interessa muitas pessoas, muitas vezes, né? Então, esse é um modelo que tem um alto nível de acerto, como a gente está vendo. São trades curtos, mas que não aparecem muitas vezes. Veja que aqui a alça foi ruim tanto no buy and hold quanto no sistema operacional. Vamos pegar uma Loop 11. 89% de trades dando certo na nossa Loop 11. Vamos pegar papéis agora um pouco mais líquidos, como B3A3, papel que é difícil de operar ultimamente. Não está muito fácil, não. Veja que a B3A3 teve 59 trades por esse modelo, com 93% de acerto nos trades, com um drawdown relativamente contido, a metade do buy and hold. Tá? Vamos pegar setor financeiro, BBSC3. 85% dos nossos trades deram certo por esse swing trade. Tá? A gente teve realmente um resultado interessante, não tão bom quanto o buy and hold, é óbvio, mas a gente escorreu bem menos risco do que o buy and hold em todo o movimento. Vamos pegar BOVA 11. BOVA 11 é mais complicado, porque é um índice e sempre é mais difícil de operar índices. BOVA 11, 75% dos nossos trades foram para o lucro, um drawdown extremamente contido de menos 9,6%. É um drawdown contido, sem dúvida alguma. Pouquíssimos trades, é bem verdade. Mas os trades que apareceram foram trades muito válidos, muito interessantes. Vamos pegar uma empresa como a Ciel. Uau, Ciel é difícil, hein, cara? Agora tu forçou a barra. Veja que enquanto a Ciel cai desesperadamente, como se não houvesse amanhã, quem usou esse sistema na Ciel acertou 88% dos seus trades. 88% dos seus trades. O problema é que foram pouquíssimos trades novamente. Veja que o grande problema desse sistema é a quantidade baixa de trades, porque ele é muito exigente, ele espera que realmente as condições estejam perfeitas para a entrada. Aqui a gente tem Copel com 97% dos trades terminando no lucro nos últimos 10 anos. Mas veja que, novamente, poucos sinais, 49 sinais. A gente tem, por exemplo, uma Siderurgia Nacional não evoluindo bem. E é importante que a gente entenda que alguns papéis, a evolução de um sistema operacional não vai ser boa. Então a gente tem que entender se o sistema funciona para aquele papel que você está utilizando. Veja que na Ecor, muito bom o modelo, 88% de acerto, baixo número de sinais, drawdown contido. Enat 3. Enat 3 foi um caso em que a gente faz uma quantidade boa de sinais, 54 sinais, 92% dos nossos trades indo para o lucro, sistema bem contido em termos de drawdown, novamente,
EQTL3. EQTL3 também apresenta um ótimo nível de acerto pelo modelo. A gente podia pensar em fazer isso, mas já que o modelo tem um alto nível de acerto, de repente, será que as ações que têm opções correndo funcionam bem pelo modelo? Vamos lá, Itaúsa, com 90% de acerto para Itaúsa, média de ganho de 1,36 contra uma média de perda de 4,53. E o problema desse sistema é o nível de a perda média. A perda média está muito alta aqui. Tá? Talvez se a gente conseguisse reduzir essa perda média, Stormer, colocando um stop, talvez pudesse melhorar. Vamos pegar YouTube e tentar fazer isso em YouTube. YouTube a gente tem também um drawdown de contido, mas vejam que a gente ganha 1,41 em média, quando perde 4,82. Tu tem como colocar um stop mais justo aí, Stormer? Sim. A gente poder colocar um stop. Veja que se a nossa média de ganho for uma média de 1,41, de repente faria sentido colocar um stop com 2% de loss. Bateu em 2%, eu stop a posição. Vamos ver como é que funciona? Então eu estou colocando um stop com 2% de loss. Vejam que a gente consegue, a gente diminui nosso nível de acerto, nosso drawdown se mantém estável, não teve grande mexida no drawdown, mas não mexeu muito na nossa rentabilidade. Então o uso de 2% de stop aqui não foi legal. Talvez eu pudesse trabalhar com um stop de 1,4, que é o mesmo valor que eu estou tentando buscar quando eu ganho na Itaú. Trabalhando com stop em 1,4%, vejam que o nosso nível de acerto se mantém relativamente estável, nosso drawdown caiu, deu uma melhorada nas coisas aqui. Só que o nosso número de sinais está muito baixo ainda. O que eu posso fazer para aumentar o nosso número de sinais? Bom, eu posso pedir um nível de sobrevenda maior, ao invés de 25, de repente 35. Vamos ver o que acontece? Veja que agora, colocando meu FR em 35, eu vou ter um número maior de sinais. Veja que aumenta o nosso número de sinais, nosso resultado cai. Nosso nível de acerto cai. Porque eu passei a me tornar menos exigente. Então, e se eu tirar o stop loss aqui de 1,4, será que não melhora o modelo? Vamos ver. Vai melhorar o nosso nível de acerto. Olha como fica um pouquinho mais interessante. A gente acerta 85% dos nossos trades, faz 121 trades, nosso analisado ganhou um pouquinho, nosso drawdown está meio alto ainda. O que o cara pode fazer? Já que subir o nível do FR aumentou o número de sinais, mas diminuiu um pouco o nosso nível de acerto, porque aqui era 24, aqui era 25, no nível 25. Observe que aqui eu estou com 51 sinais. Eu posso também diminuir a periodicidade no FR. Por exemplo, indo para 3. Indo para 3 de periodicidade, eu vou, sem dúvida alguma, aumentar meu número de sinais. Aumentou o número de sinais, diminuiu o resultado, eu posso, de repente, ir para 2. Indo para 2, veja que com um FR de 2 para o nosso... Olha como realmente dá uma melhorada forte no número de sinais e ao mesmo tempo na nossa rentabilidade. A gente acerta 87% dos nossos trades. Nosso drawdown está muito alto ainda. Então como é que eu consigo reduzir esse drawdown? Bom, para reduzir esse drawdown, a gente sabe que isso é um cobertor curto. Para reduzir o drawdown, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um stop um pouco mais curto nesse cenário. Eu poderia pensar em colocar aqui um stop percentual, eventualmente. Um stop loss de 2%. Isso vai reduzir meu nível de acerto. Vai. Veja que reduz nosso nível de acerto, mas contém bastante o nosso drawdown. Olha como o nosso drawdown, que era 20%, cai para um drawdown de 9,42%. Fica muito mais contido nossos prejuízos. A gente tem realmente um resultado interessante com 72% de acerto. Tá. Como é que eu poderia tentar melhorar isso, Stormer? Talvez colocando um alvo um pouco mais longo. Ao invés de colocar se a posição está rentável no primeiro candle que está rentável, tu podes eventualmente colocar o segundo candle rentável, ou tu esperar pelo menos um dia. Tá? Então a posição ativa tem que ter no mínimo 2 dias de trade, por exemplo. Neste caso, tu vai estar alongando o teu alvo. Alongando o teu alvo, pode eventualmente com isso capturar um movimento mais amplo,
ter um resultado melhor. Olha ali como diminui nosso nível de acerto, mas melhora nosso resultado financeiro, porque agora a gente ganha uma média de 2,63 nos trades que deram certo. E aí a gente tem um sistema que tem um resultado financeiro melhor, com um nível de acerto mais baixo. Muito bem. Mas o que eu poderia fazer aqui, stop? De repente, se eu tiro esse stop loss e colocar de 2%, não vai aumentar meu nível de acerto? O meu alvo sendo um pouquinho mais longo? Vamos ver. E nosso stop inicial continua sendo 50 centavos abaixo do ponto de entrada. Uou! Vejam que a gente tem uma rentabilidade bem maior aí, com 77% dos nossos trades indo para o lucro, só que o nosso drawdown volta a subir um pouquinho aqui, ó, 15%. Mas esse é um sistema operacional factível. Esse sistema operacional que poderia eventualmente ser interessante para um cara estar operando. Tá? Em que ele vai trabalhar, então, os sinais de entrada que a gente já comentou, tem em torno de 77% de acerto, 77%, 80% de acerto, por diferentes ativos que vão estar aparecendo dentro do nosso mercado. Será que isso... Olha que resultado bonito na LCAN, 82% de acerto, 122 swing trades sendo feitos, a gente tem uma média de ganho de 2,96, nosso drawdown muito alto aqui, talvez pudéssemos conter o drawdown colocando algum outro tipo de stop. Mas antes eu quero mostrar a Petro. Como é que funciona isso, se isso funciona na Petrobras. Olha que resultado interessante, 72% de nível de acerto na Petrobras para trades que vão evoluir até 2,83 com um drawdown de 5,45. Ou com uma média de perda de 5,45. O que um trader pode fazer? O que um trader pode fazer, ao invés de operar com ações, porque as ações têm que ter algum tipo de stop, poderia trabalhar com opções, quando aparece esse sinal, tomando a opção no dinheiro, um dinheiro que ele aceita perder completamente. Bingo! Bingo! E aí a gente pode ter algo que pode ser extremamente interessante para os amigos que estão nos ouvindo, uma ideia operacional, é óbvio. E aqui a gente tem a Vale do Rio Doce, o meu foi a Vale. Olha ali, ó, 61% da Vale de acerto. Foram 171 trades, revisando o sinal de entrada. Eu quero média móvel de 17 exponencial acima da média móvel de 20 exponencial. Eu quero IFR de 2 abaixo de 25. Eu tenho entrada na abertura do que no seguinte, comprando a opção então na Vale. E trabalhando a ideia de vender a posição assim que eu tiver 3 dias, assim que eu estiver no lucro, tendo passado mais do que um dia de vida dessa posição, e o stop sendo automaticamente 0,5. Se eu trabalhasse sem a posição do stop, considerando o dinheiro completamente perdido daquela opção que eu comprei, as coisas ficam mais interessantes ainda. Então, a gente consegue olhar aqui uma entrada como esta, em que o cara poderia trabalhar, por exemplo, aqui ao invés do IFR de 4, pode botar um IFR de 2. Se ele quiser um nível de acerto muito alto, 85%, 90%, fica no IFR de 4. Se ele aceitar um nível de acerto um pouco mais baixo, pode ir para um IFR mais curto, um IFR de 2 períodos, e daí vai ter uma quantidade de sinais bem maior. Por exemplo, teria feito possivelmente outras entradas durante todo esse ciclo que a gente está olhando aqui, teria feito uma entrada. Certo? Então, um sistema operacional bastante interessante que eu espero que tenha trazido ideias para vocês. Meu conceito aqui é trazer ideias operacionais. Senhores, não se esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o canal com os amigos de vocês que gostam do mercado financeiro. Nos vemos em breve. Até mais. Tudo de bom.